Excelente. Muito obrigado, Bárbara. Bom, pessoal, então, iniciando o nosso evento, gostaria de reforçar que o assunto escolhido aqui hoje foi a importância de compliance na agenda de ESG. Para isso, a gente convidou o Maurício Colombari. O Colombari, ele é sócio da PwC, líder da área de sustentabilidade de ESG. Ele é responsável por projetos de consultoria em ESG, asseguração de informações ambientais, sociais e de governança corporativa. O Colombari, ele ingressou na PwC em 1992 pelo escritório de São Paulo, fez intercâmbio profissional no escritório da PwC em Zurique, na Suíça, e passou pelos escritórios regionais de Campinas e Porto Alegre, que ele comentou um pouco mais cedo, né? O Colombari, ele é administrador, contador, possui especializações em Sustainability Management e Net Zero Transformation pela Universidade de Cambridge. Então, temos um palestrante de peso aqui, né? Pessoal, antes de passar a palavra para o Colombari, eu só queria reforçar que esse evento, a nossa ideia é o Colombari falar até mais ou menos às 9h45, depois a gente abre para dúvidas e respostas, interações aí com todos os participantes, e nosso evento está previsto para finalizar às 10h15 especificamente, tá? Só para a gente se organizar em relação à agenda. São todas as dúvidas, fiquem à vontade de compartilhar as dúvidas no chat, né? A Carla vai ajudar a gente aí com a moderação e interação com o Colombari, e basicamente eu acho que é isso. Certo, Carla? Só um detalhezinho, obrigada pelas explicações, Ronaldo. Nós estamos aqui conectados uma figura importante do EBF, o senhor Augusto, que é o nosso líder máximo aqui. Então, Augusto, poderia dar o seu bom dia aqui para o pessoal? Muito bom, obrigado. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento do IBF. Agradeço a presença de todos, principalmente ao nosso palestrante e amigo Maurício Colombari, né, que sempre que trabalhamos juntos por muito tempo. Então, é um evento bastante importante, porque está na agenda de todos os executivos, né, e não só para dizer que tem, né, políticas de ESG, mas, de fato, que as empresas, isso representa a sustentabilidade das empresas. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aí participando, aproveitem bem o evento, e, mais uma vez, obrigado Maurício, obrigado, Ronaldo, né, por também estar coordenando tudo isso, e vai ser um evento bastante proveitoso. Obrigado, gente. Obrigado, Augusto. Obrigado, Augusto. Bom, Colombari, a palavra está contigo. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, viu, Augusto? De fato, um grande amigo aí desses 9 anos, né, Augusto, que passamos juntos aí no dia a dia, e enfim, né, o Augusto que me levou para o IBF, e desde aquela época uma dedicação muito grande aí ao Instituto, então, bom saber aí que ele está nessa liderança aí super merecida e competente. Então, enfim, vamos começar aqui, pessoal. Como o Ronaldo falou, eu vou procurar cobrir uma apresentação um pouco mais conceitual durante 40 minutos, partindo do início, né, de tudo, dessa temática ESG, e chegando até a conexão com temas de compliance. Já peço desculpas antecipadamente se esses conceitos iniciais já forem conhecidos, né, pela grande maioria, mas conversando com o Ronaldo, acho importante, né, porque a gente tem pessoas aqui com, enfim, né, com diferentes níveis de exposição ao tema, então a gente começa no começo, vamos dizer assim, e a gente passa rapidamente para aqueles temas que são mais relevantes para a discussão de hoje, e aí no final fico à disposição para a gente conversar, enfim, tirar dúvidas, vocês fazerem também qualquer comentário e aproveitar da melhor maneira possível o tempo que ainda a gente tiver, tá bom, gente? Então vamos lá. Começando, né, na verdade o termo ESG, né, o Environmental, Social and Governance, ele surgiu em 2004, 2005, as Nações Unidas, enfim, né, encomendaram um estudo que foi denominado Who Cares Wins, né? E lá naquela época, né, vários participantes dos mercados de capitais contribuíram para procurar um caminho, né, uma situação que já começava naquela época a preocupar, que era a utilização principalmente dos recursos naturais do planeta, né, as emissões de gases do efeito estufa, e também as questões sociais, né, uma maior preocupação com a desigualdade social, né, com a concentração de renda, enfim. E aí esse estudo, né, que quem tiver curiosidade está disponível facilmente na internet, ele foi o precursor da temática ESG. Interessante que durante muito tempo o termo ESG ele não teve vamos dizer assim, uma grande exposição ao público, ele ficou, vamos dizer assim, adormecido, ainda que a agenda caminhasse em paralelo,
mas o termo ESG veio para ficar 2, 3 anos, né? Principalmente aí impulsionado pela pandemia, e quando os grandes investidores institucionais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, passaram a promover e divulgar essa agenda, né? Então, acho que com o impulso desses grandes players internacionais, o ESG ganhou o mainstream, ou seja, ganhou a mídia, ganhou a atenção das grandes empresas, ganhou a atenção de governos e de organizações não governamentais, e felizmente, né, esses temas aí que nós estamos, que são tão relevantes, começaram a ser olhados aí com maior carinho pelas empresas, né? Então, na verdade, tudo isso que nós vivemos em termos de desigualdade social, aquecimento global, enfim, já era um problema lá em 2005 e depois de 17 anos, né? Eu acho que não, infelizmente, né, a gente não fez o suficiente e os problemas que foram apontados lá à época, eles são hoje muito mais relevantes, né? Então, basicamente, essas 3 letrinhas, né, elas se referem a como o investidor, né, mede as questões socioambientais de uma organização. É importante dizer isso, né? Muitas vezes as pessoas não confundem, mas fazem uma correlação entre ESG e sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala muito mais voltados a todos os stakeholders, né? E quando a gente fala de ESG, foi um termo que foi cunhado para um investidor olhar uma organização, né? Então, tem essa pequena diferença. Hoje, esses termos, né, de ESG e sustentabilidade, eles são usados, enfim, de uma maneira até como se fossem sinônimos. Isso não é um problema, mas, na verdade, são 2 formas, né, de olhar as empresas, e hoje os padrões de report cada vez vão ficar mais claros daquilo que a gente fala, quais são os padrões de ESG e os padrões de sustentabilidade, né? Então, acho que tudo isso aconteceu, de fato, porque os próprios governos, né, não tiveram aí a capacidade de ter uma abordagem integrada e conjunta em relação a esses temas socioambientais. Ao mesmo tempo, a iniciativa privada, as empresas, né, principalmente as grandes empresas, se tornaram cada vez mais poderosas por meio, né, de uma globalização e consolidação das empresas, e isso, enfim, né, e aí essas empresas passaram a ter uma responsabilidade muito maior, né, para tratar dessas temáticas socioambientais e também da governança, que é o que permeia tudo isso, né? Então, enfim, né, então, quando a gente começa a falar de práticas de ESG, é algo que efetivamente precisa vir da governança, precisa estar conectado com a estratégia da organização, precisa haver uma conexão importante com essas partes interessadas. Primeiro, né, identificar, né, antes de começar a se conectar com as partes interessadas, que são os clientes, fornecedores, colaboradores, mídia, mas é importante identificar quais são as partes interessadas de cada uma das organizações, fazer, né, vamos dizer, conexões, né, o que a gente chama de engajamento com essas partes interessadas, para entender quais os problemas que a empresa pode ajudar a resolver, e aí, efetivamente, desenhar um programa de ESG que atenda a esses anseios, né? E aí, enfim, o último recado que eu passo aqui nessa introdução é que hoje a gente percebe que a agenda ESG ela vem sendo capitaneada, vamos dizer assim, pelas grandes empresas, né? Ou seja, no Brasil, pelas subsidiárias de empresas multinacionais que operam aqui, pelas grandes empresas de capital aberto, por empresas que são líderes em seus segmentos. Então, muitas vezes a gente fica com uma impressão que essa é uma agenda que está restrita a esse tipo de característica de empresas, né? E, na verdade, é o oposto, né? Na verdade, essa agenda é uma agenda que ela pode ser adaptada, né, e desenvolvida para qualquer tipo de empresa, né? E, obviamente, você não precisa, vamos dizer assim, iniciar um programa de ESG com a mesma complexidade de um programa de uma Natura, de um Itaú, enfim. Então, você pode fazer algo que, de fato, seja compatível com aquela empresa e considerando as particularidades de porte, complexidade. Então, acho que isso é importante e muito relevante, né? Porque eu conheço bem, obviamente, o perfil das empresas do interior de São Paulo. A gente tem grandes multinacionais operando no interior, a gente tem empresas grandes de capital aberto, mas, de fato, né, quem faz, de fato, o interior de São Paulo são as pequenas e médias empresas, né, que são milhares de empresas e que precisam efetivamente se incorporar a essa agenda. Primeiro, porque é importante,
e segundo, cada vez mais para se relacionar com essas grandes empresas e poder acessar, por exemplo, o mercado de capitais ou até uma captação de dívida com condições mais favoráveis, será importante que a empresa consiga demonstrar como que ela vem navegando nessa temática de ESG, né? Então, é um pouco disso. Então, eu trago aqui, né? Eu falo aqui por que o ESG continuará a ser foco, né? Porque ele tem sido, de fato, foco nos últimos 2, 3 anos, e muitas vezes, pelo imediatismo de hoje, o pessoal já fala assim, puxa, esse negócio de ESG já cansou, vamos partir para a próxima onda. Eu falo assim, peraí, primeiro vamos resolver, né, os problemas que a gente ainda não resolveu, e depois a gente pode pensar até em outra coisa. E se também não quiser chamar de ESG, quiser chamar de qualquer outra coisa, tudo bem, mas os problemas, eles estão aí, e, na verdade, eles estão cada vez mais graves, né? Então, enfim, a temática central do mundo hoje em relação a ESG é, de fato, a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente percebe cada vez mais isso se tornando algo muito tangível, né? Principalmente naquilo que a gente chama dos riscos físicos, né? Que são basicamente os eventos extremos que vêm acontecendo no mundo. Então, a gente consegue observar ondas de calor, ondas de frio, chuvas que não são saem de um padrão histórico, grandes queimadas. Então, tudo isso, né, os últimos relatórios do IPCC, que é o organismo da ONU que faz esse tipo de avaliação, já indicam que tudo isso começa a ser reflexo de uma atuação excessiva, né, do homem, do ser humano, né, no planeta, e isso, se a gente não fizer nada, tende esses eventos extremos, eles vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais graves, né? Então, acho que essa questão das mudanças climáticas é um dos principais desafios que o planeta vive e é algo que a gente vai, enfim, conviver, infelizmente, por muito tempo, né? Ou seja, aquilo que era para ser algo que a gente sempre olhava por uma extremamente longo prazo, isso já está acontecendo agora e nós vamos observar, né, infelizmente, esses efeitos mais extremos e as próximas gerações, enfim, nem se fala, né? De fato, é algo que a gente tem que cuidar do planeta agora, né, para que as próximas gerações possam usufruir da mesma forma que nós usufruímos, né? A gente fala aqui da necessidade, de fato, nessa agenda de 2022, de incluir o ESG na estratégia, né, e sair um pouquinho dessas ações pontuais que as empresas vêm fazendo. A gente fala hoje muito de lucro consciente, né, que é um capitalismo menos voltado só para o acionista, mas um capitalismo voltado para todos os stakeholders e de uma forma mais responsável do ponto de vista socioambiental. A gente fala muito de um conceito chamado net zero, né, que é o conceito de descarbonização das empresas, para que as empresas efetivamente possam reduzir as emissões de gases do efeito estufa com base em critérios científicos e, eventualmente, compensar as emissões residuais com créditos de carbono. Isso é um pouco daquilo que a gente chama de net zero. E aí, aqui no Brasil, a gente tem aqui no Brasil e também nos países em desenvolvimento, a gente tem que sempre considerar essa pauta ESG vamos dizer, com um equilíbrio entre os aspectos climáticos e os aspectos sociais, né? Principalmente como essa pauta ela surgiu na Europa e depois chegou até os Estados Unidos, o clima costuma ser um foco muito grande. E aí a gente tem que, com base na nossa realidade, principalmente de desigualdade social, considerar os aspectos sociais, algo que com a pandemia também, né, vem esses fenômenos sociais pós-pandemia estão também atingindo aí os países desenvolvidos. Então, a gente tirar dessa pauta um foco tão grande, né, em relação a temas ambientais e considerar o social também, né? E por último, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, existe um movimento regulatório muito forte no que diz respeito aos temas de ESG, né? Isso acontece no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. E aí começa isso que eu consigo fazer uma conexão bem interessante com a temática de compliance. E no decorrer da apresentação, a gente vai entrar em detalhes em relação ao que está acontecendo no mundo nos temas regulatórios. Então, eu costumo aqui trazer, eu começo aqui trazendo alguns destaques de uma pesquisa que nós fazemos anualmente com os CEOs, né, chama CEO Survey, com os CEOs do mundo inteiro, e o Brasil, no ano de 2022, teve uma representatividade bem grande nas respostas, né? E aí, uma das perguntas eram, né, quais eram as principais
ameaças consideradas pelos CEOs no próximo ano, né? E aí, olhando aqui para esse resultado, é aquele típico, a gente consegue olhar o lado meio cheio e meio vazio do copo, né? Então, eu acho que o lado meio cheio é que dos 6 temas que foram apontados, 3 têm alguma conexão com temáticas de ESG, né? A desigualdade social, que o resultado da pesquisa ilustra um pouco aquilo que eu disse, né? Ou seja, uma preocupação para 38% dos executivos no Brasil e 18% no mundo. As mudanças climáticas, 36% no Brasil e 33% no mundo. E aqui, de fato, acho que está ao lado meio vazio do copo, né? Ou seja, a gente percebe que esse tema de mudanças climáticas é um tema tão crítico e nos preocupa muito, né? Que basicamente 1/3 dos CEOs no mundo apenas consideram isso como uma ameaça, né? É um resultado que chamou a atenção realmente do ponto de vista negativo, né? E o outro tema que tem correlação com temas de ESG são os riscos à saúde, com 32% no Brasil e 48% no mundo, né? Então, e a gente percebe, né, por que esses temas estão sempre, estão sempre no segundo grupo, né? Porque, de fato, existem situações que, pelo menos na perspectiva dos executivos, são mais urgentes, né? Então, quando você fala da instabilidade macroeconômica, 69% dos executivos acham isso um problema, né, e uma ameaça, e realmente né? A gente não está dizendo que não é só uma questão de como equilibrar tudo isso. Riscos cibernéticos, por exemplo, que 50% dos executivos no Brasil e no mundo acreditam que é um problema. E aí, por exemplo, o último, né, conflitos geopolíticos, essa pesquisa foi feita antes, né, vamos dizer assim, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Certamente, se a gente fosse pesquisar agora, provavelmente conflitos geopolíticos já teria passado muitos outros, e aí sempre parece que tem alguma coisa antes para resolver, antes do que a gente efetivamente tratar desses aspectos de ESG. Então, enfim, algumas notícias são boas, outras são preocupantes, mas eu sempre tenho a esperança que no ano que vem, principalmente essa questão de desigualdade social e mudanças climáticas, esteja aí no topo da agenda dos executivos. Eu não perco a esperança, né? E até mesmo por isso, até mesmo por esses temas de ESG não estarem no topo da agenda, o que a gente percebe é que as métricas relacionadas a temas de ESG, tanto na questão da estratégia corporativa, como na questão do bônus, da remuneração dos executivos, ela fica em segundo plano, né? Ou seja, do lado esquerdo, nós temos mais métricas tradicionais vinculadas ao desempenho dos negócios, como as métricas de satisfação de clientes, engajamento dos empregados, automação, e aí vocês percebem que ela tem vamos dizer assim, ela tem uma importância, tem uma abrangência maior na quantidade de empresas que consideram essas métricas na gestão dos negócios, enquanto que os temas relacionados a temas socioambientais tem uma representação muito menor, né? Então, 42% das empresas têm algum tipo de conexão entre a estratégia corporativa e temas de diversidade. No Brasil e no mundo, só 12%, que é incrível, né? Metas de emissões de gases do efeito estufa, né? Desculpa, aqui eu dei uma informação errada para vocês. 42% no Brasil e 38% no mundo em relação à estratégia, e 12% no Brasil e 11% no mundo em relação a alguma conexão com os programas de remuneração dos executivos. Na questão das metas de emissão de gases do efeito estufa, segue uma correlação parecida com o slide anterior, né? Basicamente, 1/3 das empresas considera que isso é uma ameaça importante, então, consequentemente, mais ou menos essa mesma proporção inclui esses temas na estratégia. Mas aí vocês percebem que, enfim, aproximadamente 10% apenas dos executivos tem algum tipo de conexão, né, entre essas questões de emissão de gases do efeito estufa e a descarbonização e a sua própria remuneração, né? Enquanto que do lado esquerdo a gente tem esses outros temas tendo uma influência muito maior, né? Então, o que esse gráfico nos mostra, né? A necessidade, efetivamente, dos temas de ESG passarem a fazer parte da estratégia e, aos poucos, também passarem a fazer parte da remuneração dos executivos, né? Nós estamos aí, basicamente, engatinhando aí nesses temas, né? Enfim, mais uma outra pesquisa aqui da PwC, e essa aqui com os investidores, né? E essa aqui acho que tem resultados que são resultados
interessantes, né? E esse sim vem evoluindo de tempos em tempos. Então, para 49% dos investidores, eles desfazeriam dos investimentos se as empresas não tomassem ação concretas para tratar ESG. Acho que é um resultado muito importante. Esse aqui é mais emblemático ainda, né? 79% dos investidores consideram os riscos e oportunidades ESG para tomar uma decisão. E aí o lado oposto, né? Eu considero os riscos e as oportunidades, mas, ao mesmo tempo, apenas 1/3 dos investidores acreditam que as informações são boas, né? Então, e aí já começa a gente fazer uma conexão, né, dessa nossa agenda de compliance, da importância, né, de ter informações aí que sejam confiáveis, transparentes, completas, e o profissional de compliance passa a ter uma importância grande para diminuir esse gap, né? Ou seja, o gap entre a importância que é dada e a confiabilidade das informações. Então, aqui trazendo um pouco mais, né, tangibilizando um pouco mais do que a gente está falando aqui, alguns temas que eu percebo que são super relevantes na pauta de ESG em 2022. Então, quando a gente fala de temas ambientais, eu já falei bastante disso, né? Ou seja, em primeiro lugar na agenda aí é o tema das mudanças climáticas e uma direta conexão com as emissões de gases de efeito estufa de uma organização, a economia circular, a utilização de recursos hídricos e energéticos, o desempenho ambiental dos fornecedores, já que é importante olhar para a cadeia como um todo, e esse é um tema de compliance super importante, né? Ou seja, como que a companhia pode monitorar quais são as práticas socioambientais dos fornecedores, que muitas vezes pode ter um impacto reputacional até parecido com se de fato fosse algo que acontecesse dentro da própria empresa. Então, aqui já é mais um assunto de destaque. Tema de saúde e segurança do trabalho, que nós fizemos, inclusive, uma pesquisa no ano passado, e esse foi o tema material mais apontado pelas empresas, muita conexão com compliance, né? Como é que a empresa vem considerando essas boas práticas no ambiente de trabalho, respeito aos direitos humanos na cadeia de valor, que tem uma conexão com o desempenho ambiental dos fornecedores, privacidade e segurança de dados, total conexão com compliance também, diversidade e inclusão e também respeito ao consumidor, né, que é um tema muito importante, né? E aí, quando a gente fala de governança, por mais que pelo ESG, na verdade, é a última letrinha, mas ela, na verdade, ela é a mais importante, né? Porque ela vai permear todas as outras, né? Quando a gente fala de governança dentro de ESG, a gente fala tanto do desenho tradicional, né, da estrutura de governança de uma empresa, mas também como a pauta de governança vai monitorar, né, as pautas ambientais e sociais, né? Então, para mim, eu sempre coloco primeiro, né, a ética nos negócios, né? Porque se você não tiver ética nos negócios, você querer falar em ESG, enfim, isso efetivamente vai se transformar em greenwashing, social washing, qualquer washing que vocês queiram. E aí, aquilo que eu falei, né, o papel da governança na estruturação e monitoramento dos programas de ESG, como que a companhia trata da compensação dos executivos, a gestão dos riscos socioambientais, que é uma questão super relevante e conexão total com a agenda de compliance, e também as métricas, as metas e as qualidades dos planos de ação para de fato, a empresa poder cumprir esses planos de ação. Então, aqui vocês já veem que tem uma série de conexões, né, com a agenda de compliance e que permite, né, ao profissional que atue nessa área, que tem aí um protagonismo, né, na discussão com as demais áreas para que, de fato, tudo isso esteja bem amarrado, né? Então, acho que o tema é super pertinente e, para ser sincero, é um tema pouco discutido, tá? É a primeira vez que eu participo de um evento específico, né, que vem falar da agenda de compliance dentro dos temas de ESG. Então, aqui eu falo quando a gente fala, né, que a pressão agora vai muito além dos números, das informações financeiras, eu gosto de trazer esses 4 pilares para falar de ESG, né? Então, o primeiro é a avaliação de riscos, né? Ou seja, quais são os riscos socioambientais que a companhia está exposta, como que isso está sendo monitorado, isso faz parte do sistema de RM da empresa, ou isso ainda é feito de uma maneira ainda um pouco mais informal. Então, acho que esse é um tema que está sendo super em foco nas empresas hoje em dia. A questão das oportunidades, né? Então, obviamente, se a gente vai só falar de ESG com um foco em compliance, em riscos, a gente perde uma parte da agenda, que é a parte da oportunidade, efetivamente a oportunidade de atrair, né? Atrair, reter vamos dizer, uma força de trabalho que é cada vez mais escassa, cada vez mais especializada e é cada vez mais exigente.
Então, hoje a gente discute muito isso, né? O desafio das empresas de reter as pessoas e boas práticas de ESG é uma super resposta para isso, né? Então, acho que eu estou 110% convencido da importância disso na atração de recursos, além, né, da oportunidade de atingir novos clientes, novos mercados, impacto, ou seja, o impacto das minhas atividades socioambientais, seja o impacto negativo, eventualmente, das minhas operações nos recursos naturais e como eu posso reduzir esse impacto negativo, mas também o impacto positivo do ponto de vista social e como que eu posso cada vez mais causar um impacto social mais relevante e abrangente, seja nos meus colaboradores, seja na comunidade, seja no entorno. E é aquilo que eu comentei, né, a regulação, né, ou seja, quanto mais regulação a gente tiver em relação a esses temas, maior a necessidade das empresas se estruturarem do ponto de vista de compliance para atender a regulamentação e, primeiro, até para entender quais são os riscos que as empresas estão correndo, né? Hoje a gente percebe que muitas empresas não têm isso nem sequer mapeado, né? Ou seja, se você tem algo que não está nem mapeado, como é que você vai garantir que a empresa está em compliance com esse emaranhado aí de requerimentos e regulamentações que vão chegando, né? Então, acho que isso denota aí uma grande... É de fato um desafio para os profissionais que estão aqui, mas também é uma mega oportunidade de um maior protagonismo dentro da empresa, né? Então, enfim, aqui eu trago, né? E aí, lá eu trouxe, no começo eu trouxe algumas notícias que eram mais gerais em relação a temas de ESG, e aqui eu trago, de fato, temas, né, que a gente percebe no dia a dia e que tem uma conexão maior com a agenda de compliance, né? Primeiro eu começo dizendo, né, que os temas de ESG podem gerar impactos financeiros e reputacionais incalculáveis, e, de fato, muitas vezes os impactos reputacionais são até maiores do que os financeiros, né? Então, aqui algumas coisas que eu fui pensando, né? Só colocar no Google, né? Quando você coloca no Google, tem tanta coisa que para pensar 6 aqui é muito tranquilo, né? Então, como que os CEOs veem a responsabilidade social e ambiental de suas empresas, ou seja, ESG chegou no C-Level, né? Ou seja, então CEO, CFO, COO, CIO, todo mundo preocupado com essas questões, né? Aquilo que eu falei, né? Os investidores retirariam investimentos de empresas que não têm ações concretas de ESG. Uma outra matéria aqui que fala que a reação ao greenwashing será brutal e dolorosa. Se eu tivesse feito a apresentação hoje de manhã, já tem uma notícia, né, do que vem da Alemanha, que uma grande operação lá na Alemanha em relação às práticas de greenwashing, sempre gosto de falar, né, supostas práticas de greenwashing do Deutsche Bank, que dizia no seu relatório anual que 50% da sua carteira tinha alguma conexão com ESG, e o que os promotores na Alemanha estão dizendo que isso era uma grande fraude, e que, na verdade, isso não acontecia dessa forma. Enfim, obviamente é só uma acusação, mas isso mostra o nível de importância que isso está ganhando, né? Aí uma outra matéria fala sobre a importância de incluir a cadeia de suprimentos nos esforços ESG das empresas, né? Aqui, voltando, ESG e greenwashing, como mitigar o risco entre fornecedores e terceiros, que é algo que a área de compliance tem um papel muito grande. E, mais uma vez, né, a visão dos reguladores sobre como as empresas devem se preparar para gerenciar os riscos socioambientais. Quando eu falo alguns dos temas de compliance em ESG, então eu estou falando de temas mais óbvios, né, como, por exemplo, cumprimento de legislação ambiental, mas também temas que não são tão simples de serem feitos, né? Então, o acompanhamento do desempenho ambiental da cadeia de valor, monitoramento das práticas, eventualmente, de greenwashing, cumprimento das normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, respeito aos direitos humanos, os programas de privacidade, as próprias políticas comerciais de marketing e relacionamento com o consumidor. Isso pode ter um impacto grande, né, de como o consumidor olha para a empresa, e não faltam exemplos para isso, né, para dizer que, de fato, eu não vou aqui colocar exemplos específicos, mas a gente tem lido muita coisa, né, primeiro de produtos que passam uma mensagem enganosa para o consumidor, segundo de empresa que mudam as características de um produto sem muita transparência, e isso tudo afeta, né, a relação e a fidelidade entre a empresa e o consumidor, e isso está dentro da pauta ESG, sem dúvida. Já na pauta de governança, que é uma pauta que tem muita conexão com a agenda de compliance, a gente está falando dos programas de compliance e anticorrupção, da gestão de riscos socioambientais,
da qualidade dos compromissos socioambientais, né? Ou seja, a gente percebe hoje que empresas podem, enfim, fazer uma mega propaganda de algum compromisso e, de repente, você vai olhar aquilo, pode não ter conexão, pode não ser um tema material para o segmento que a empresa atua, pode ser um compromisso que seja muito pouco ambicioso e vai ser lá na frente lido como um greenwashing. Então, isso é só para vocês terem uma ideia da complexidade dessas temáticas. A própria qualidade dos dados para cálculo dos indicadores socioambientais, né? Então, hoje a gente percebe que esses indicadores não financeiros, para 95% das empresas, não tem a mesma maturidade do que indicadores financeiros, né? Muitas vezes são preenchidos com fichas de coleta manuais e depois compilados no Excel, né? Ou seja, e com base nisso a companhia vai fazer reporte para o mercado, assumir compromissos de um dado que muitas vezes o próprio baseline, como a gente chama, não é confiável, e a área de compliance tem um papel importante nisso, né? E aí também a supervisão das divulgações de informações não financeiras, como esse caso que eu citei do Deutsche Bank, como vários outros, né? Ou seja, o que está indo para o mercado, né? Antes, enfim, esse relatório era preparado para uma área de sustentabilidade, tinha pouca supervisão do C-Level, pouca supervisão por diversas áreas da empresa, e hoje todo mundo fica muito mais receoso, né, ao colocar no mercado um relatório com uma série de informações e que a gente ainda não tem muita segurança daquilo que a gente está dizendo, né? Então, acho que isso tem a área de compliance também pode ter um papel importante nessa supervisão de divulgações de informações não financeiras, né? Então, enfim, posto isso, né, posto todos esses desafios, a gente tem feito um approach para os temas de ESG e para que tudo isso se conecte, considerando 4 pilares principais, né? Isso veio de um framework chamado TCFD, que é um framework que foi criado na Suíça, principalmente voltado para o mercado bancário, né, de como os bancos olhariam a temática ambiental dentro de ESG, e isso acabou sendo convencionado como um framework interessante. Então, as próprias novas normas internacionais de sustentabilidade consideram esses 4 pilares, né? Ou seja, a governança, né? Ou seja, qual que é o papel do conselho de administração, da alta administração, enfim, na definição dos temas de ESG, nas prioridades, na estratégia, como que isso vai ser supervisionado, o que a gente chama do tone of the top. O segundo pilar é a estratégia, né? Como tudo isso se conecta, como aquilo que foi definido se conecta com a estratégia, quais são os riscos e oportunidades, qual o impacto, o que isso traz de prático, né, para o futuro da companhia. O terceiro é a gestão de riscos, né? Então, após a definição do papel da governança e da estratégia, como que esses riscos são geridos, né? E aí tem um papel muito grande em relação ao tema que a gente está discutindo hoje, né? Então, começa de qual o processo para identificação e classificação dos riscos de ESG, qual que é o processo de gestão desses riscos, como que o processo de gestão se conecta de uma forma mais abrangente com o Enterprise Risk Management da companhia, né? E quais são os controles existentes para mitigar os riscos identificados, né? Então, acho que isso muitas companhias ainda não têm um processo tão avançado para ter essas temáticas ESG com a mesma sofisticação que tem para monitorar os riscos corporativos, e aqui acho que está uma grande oportunidade para todos que atuam nessa área, né? E, por fim, quais são os compromissos, metas e KPIs da empresa, né? Como que foram definidos, como que esses KPIs, esses planos de ação são monitorados, tal, e acho que aqui também tem um papel importante que a função de compliance pode executar para apoiar no monitoramento desses compromissos, metas e KPIs, né? Entrando um pouquinho agora nos aspectos regulatórios, né? No que já está vindo e no que vai vir para frente, né? Então, primeiro, eu trago aqui uma iniciativa da CVM que trouxe, né, introduziu a questão do Pratique e Explique a partir de 2023, no qual as empresas vão ter que colocar no seu formulário de referência determinadas informações sobre temas socioambientais, e se as empresas não tiverem essas informações, vão ter que explicar por quê, né? E, evidentemente, hoje em dia, você tem que explicar por que não tem, você já está na defensiva, então a gente sempre recomenda que as empresas efetivamente abordem essas questões, né? Então, aí fala um pouquinho se a empresa tem algum relatório de sustentabilidade, qual foi o padrão que utilizou,
se a empresa construiu uma matriz de materialidade, se foram considerados os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e também as recomendações do TCFD, que eu acabei de comentar, né? Se o relatório de sustentabilidade é auditado ou revisado por alguma entidade, se são realizados inventários de emissão de gases do efeito estufa, a página da internet onde essas informações estão. E aqui uma questão super importante, né? Já começar a falar especificamente dos riscos, das questões na área de riscos, né? Das questões sociais, das questões ambientais e das questões climáticas, né? E no item 4.2, a empresa deve listar os 5 principais fatores de riscos identificados, né? Independentemente da categoria que eles estejam inseridos, né? Então, enfim, aí você começa a ter algumas coisas muito importantes, né? Ou seja, você começa a ser requerido a listar os riscos, a listar quais são os principais riscos, ou seja, se lá na frente algo se materializa do ponto de vista socioambiental, cujo risco não foi previamente informado, a companhia fica numa posição muito ruim para se justificar perante os investidores, né? Então, a gente tem que perceber que tipo de responsabilidade isso traz para os administradores, para os conselheiros e para as companhias de maneira geral, né? E, por fim, no item 2.1, nos comentários sobre o plano de negócio do emissor, quais são as oportunidades inseridas no plano de negócio relacionadas a questões de ESG. Aqui eu falo um pouquinho da IFRS Foundation, né? O IFRS Foundation é a mesma fundação que emite os pronunciamentos internacionais de contabilidade. O IFRS Foundation criou o International Sustainability Standards Board, né? Que é o que vai ser aí um board para criar pronunciamentos de sustentabilidade da mesma forma que cria os pronunciamentos contábeis, né? Isso deve gerar aí enfim, né, diminuir aquele gap, né, quando efetivamente implementado entre as expectativas dos investidores e o que as companhias efetivamente apresentam, né? Nós já temos 2 minutas aí em audiência pública, uma que fala das divulgações gerais de sustentabilidade e a segunda minuta especificamente para clima, né? E aí vão ter diversos outros pronunciamentos tratando das outras temáticas de ESG, né? Então, essa audiência pública termina agora, né, nos próximos meses, e é esperado que até o final do ano a gente já tenha os pronunciamentos finais, e aí cada jurisdição, cada país, né, vai desenvolver as suas próprias regras, né, e colocar isso como, enfim, se é requerido, se não é, se é recomendado, mas muitas companhias, a gente já sabe, já vão sair na frente e passar a adotar essas divulgações. Então, nessa audiência pública, basicamente, esses pronunciamentos falam um pouco daquilo que eu comentava, né? Eles seguem, basicamente, aqueles pilares, né? Então, ele fala de governança, de estratégia, de gestão de riscos, de metas e métricas, e tem um 5º pilar, que ele é super importante, né? Que é o pilar impactos financeiros, que ele fala da identificação do processo existente para identificar e quantificar os potenciais efeitos significativos de riscos e oportunidades de tema de sustentabilidade na posição financeira, na performance financeira e nos fluxos de caixa futuro. Ou seja, eu vou ter que fazer uma conexão entre temas socioambientais de hoje e como que eles vão impactar as minhas demonstrações financeiras no futuro. E isso é um desafio muito grande para as empresas, né? Num primeiro momento, vai ser até aceito, né? Ou seja, divulgações mais qualitativas, ou seja, eu dizer quais são os impactos esperados, e não necessariamente quantitativas, que é de fato colocar o impacto financeiro em cada uma dessas linhas, mas a minuta que vem da SEC, né, e que é aplicável para empresas que têm as ações nos Estados Unidos, ela já requer desde o início a quantificação desses impactos dos números, que é um objetivo, enfim, é um desafio muito grande, né? Poucas empresas chegam hoje a esse nível de sofisticação. Então, aqui, acho que exatamente no meu tempo, hein, Ronaldinho? Você me deu 40 minutos, dentro dos meus 40 minutos que haviam sido designados. Passo aqui para as perguntas, enfim, qualquer tema que vocês tenham curiosidade ou queiram debater, estou aqui à disposição. Bom, Mário, muito obrigado aí pela exposição. E realmente foi cravado, 9h45 aqui, ó, ainda salvou 1 minuto ainda do seu tempo. Legal.
Bom, pessoal, eu não sei, fiquem à vontade de enviar as perguntas para o chat, né? Se vocês ficarem confortáveis de querer abrir o áudio, a câmera, para interagir diretamente com o Columbari, fiquem à vontade, né? Eu não sei, Carla, temos alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Columbari, mas eu passo a palavra para você, depois eu faço a minha. Eu estou vendo aqui no chat, ainda não temos nenhuma pergunta, a não ser a Jéssica, né, que perguntou aqui se o material poderá ser liberado. Então, a gente já tem aí a aprovação do palestrante para poder liberar o material, né, Columbari? Exato. Tudo bem, passar para o pessoal. E, bom, quem já me conhece aqui, gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar. A minha área de atuação, né, uma advocacia empresarial mais voltada para pequenos e médios, e aí eu sempre, assim, eu tento puxar, né, os temas das palestras para o meu campo de atuação. Na sua opinião, como é que eu posso trazer esse tema de ESG para os pequenos e médios? Porque trazer o compliance já é difícil, o pessoal entender, porque com um pequeno negócio deve ter compliance e tudo mais. Trazer ESG, eu consigo, assim, é uma dificuldade um pouco maior. O que você sugere? Se tem algum case de um pequeno e médio empresário que você possa contar para a gente, isso seria ótimo. Assim, Carla, as reações são as mais diversas, né? Já falei para diversas vezes em fóruns, por exemplo, em associações comerciais, tal, que vocês têm, que tem empresas de diversos portes e características, tal, e muita gente, e muitos executivos, né, ou até proprietários de pequenas empresas, às vezes são tão diretos com a gente, já falam assim, nossa, essa pauta é completamente... Eu tenho outras prioridades, eu estou vendo se eu consigo pagar os impostos no final do mês, né? Então, quando eu tiver condições, putz, é super legal tudo que você falou, mas eu não vejo como isso se conecta com o meu negócio, né? E aí eu procuro levar para um aspecto muito mais prático, entendeu, cara? Eu procuro falar assim, olha, você já faz um monte de coisa ESG e nem sabe, né? Então, acho que o primeiro passo é, de fato, você procurar entender aquilo que você já tem de boas práticas, aquilo que é relevante para o seu campo de atuação e aquilo que você pode fazer muito mais olhando pelo prisma da oportunidade do porquê um custo que você vai ter, né? Por quê? Porque isso daqui para frente, você vai ser cobrado para isso, né? E se você, de fato, quiser se relacionar com uma grande empresa, se você quiser, vamos dizer assim, atrair e reter uma força de trabalho mais qualificada, isso vai ser a sua licença para operar, entendeu? Então, a gente tenta levar de uma maneira tranquila, né? Não colocando como um mega projeto, mas muito mais procurando valorizar aquilo que já é feito e identificar daquilo que não é feito quais são, de fato, os temas materiais, e pelo menos colocar, né, num plano, né, o que poderia ser tratado nos próximos meses, anos, sem grandes investimentos, né? Então, é um processo meio de convencimento, né? Agora, a resistência sempre tem, né? Sim. Tem uma resistência, mas aqueles que, de fato, procuram olhar pelo aspecto da oportunidade, percebem que é possível fazer coisas muito boas com pouco, né? Aliás, com aquilo que até já tem, né? E colocando isso dentro de um programa de ESG um pouco mais organizado. Acho que é um pouco disso. Legal, ótimo. Muito obrigada. Maurício, é Augusto, está me ouvindo? Positivo, Augusto, estou te ouvindo bem. Não, primeiramente, eu queria agradecer muito esclarecedora e de uma forma bastante didática a sua explanação. E também fazer um complemento, vocês devem ter visto recentemente a nossa Vale sendo criticada na SEC por divulgar que tem um programa de ESG e aconteceu no que aconteceu nas barragens, Brumadinho e coisa nesse sentido. Então, esse tema vai ser, na minha visão, não só para companhias listadas, companhias abertas, mas companhias locais também, porque ninguém quer, de fato, comprar um produto, o consumidor está cada vez mais exigente de empresas que não cuidam do meio social, né, do meio ambiental e que não tenha governança. Estamos vendo aí muitas empresas com problema de governança, onde as ações estão caindo, ou empresas que querem fazer negócio e não fazem porque não tem uma governança boa, não acham investidores. Então, realmente, a sua apresentação veio muito aí de confronto do que é esse novo mundo, né? Um mundo conectado, digital. Muita gente tem falado que faz, mas não faz. Eu acho a iniciativa da CVM, da SEC e do IASB bastante produtiva. Eu queria só fazer um jabazinho aqui do IBEF também, só para... o IBEF conseguiu, depois de muita discussão com o CRC, o IBEF Campinas é também
foi credenciado pelo CRC por ser uma empresa certificadora para os auditores, contadores que possuem CRC, para cursos, né? Então, os cursos do IBEF darão pontos no programa de educação continuada do CRC. Nós estamos montando curso e um desses, por exemplo, é o que você está aqui nos trazendo de forma brilhante. Esse ainda não está credenciado, mas porque a gente recebeu a carta ontem do IBEF, do CRC, autorizando, então, o IBEF Campinas a ser credenciador para contadores e auditores que precisam da pontuação, os famosos 40 pontos anuais de educação continuada ou 120 pontos em 3 anos. Então, eu queria deixar isso para o público. Aqui temos mais de 50 pessoas ouvindo e que, obviamente, que isso nós vamos estar divulgando com mais propriedade. Então, só queria fazer essa observação e também lhe agradecer muito aí pela forma como está sendo apresentado o tema. Sei que você está aí, é líder nesse assunto na PwC. Agradecer a PwC por cedido o seu tempo aí para estar conosco aqui no IBEF. Mas, pessoal, fiquem à vontade, aproveite aí o conhecimento do Maurício. O Maurício tem se envolvido, conheço ele de longa data, em várias iniciativas em prol da melhoria da informação ao investidor, desde os famosos Value Reporting, né, tentando trazer a contabilidade mais próxima do público em geral, ou seja, transformar isso numa linguagem mais acessível ao grande público, como ler as emoções financeiras, como interpretá-las e como avaliar a empresa, se vale a pena fazer o investimento, ou se vale a pena se associar, ou se vale a pena comprar um produto da empresa. Na ESG, isso está na pauta, não é modismo, e será cada vez mais exigido das empresas. Nós, no dia a dia, fazemos isso, né? Se uma empresa não é muito ética, não cuida bem dos seus profissionais, ou do meio ambiente, ou da sociedade que ela está inserida, nós pensamos 2 vezes em comprar um produto, a despeito do produto estar ou não barato. Então, eu só queria fazer esse comentário, mas, pessoal, fiquem à vontade, aproveite o conhecimento aí do Maurício e da experiência dele, tanto local quanto internacional, nesse assunto, porque ele está inserido bastante nos assuntos de ESG. Tá? Obrigado, Maurício. Opa, Augusto, obrigado aí você pelas palavras, aí sempre cordiais e agradáveis, e parabéns para o IBEF e Campinas ter essa oportunidade de ter, de fato, essa pontuação do CRC, que acaba unindo o útil ao agradável, né, Augusto? Ou seja, as pessoas podem participar normalmente dos eventos e ainda ter esse benefício aí de já contribuir com essa pontuação, que é algo que, enfim, né, agora a gente tem que fazer 40 pontos por ano e é uma carga pesada, né, e a gente poder contribuir com isso é sempre uma satisfação enorme, né? Eu acho que de fato, é um serviço, né, que o IBEF vai prestar aí para a comunidade, principalmente dos contadores, nesse caso. Okay. Tá ótimo. Obrigado, Augusto. Obrigado, Maurício. Nós temos aqui uma pergunta no chat do Rodrigo Pessoa, né? Bom dia, Maurício. Gostaria de saber, na sua opinião, como o poder público poderia atuar mediante a fiscalização do ESG nas empresas brasileiras. E ele também aproveita para elogiar a explanação, que foi muito boa, esclarecedora e impactante. Excelente. Muito obrigado. Quem foi? O Rodrigo que fez a pergunta, né? Isso, Rodrigo. Assim, né? Quando a gente fala de fiscalização, vamos chamar assim, né, o órgão principal, né, que principalmente quando a gente fala de empresas abertas ou de qualquer instrumento de capital, é a própria CVM, né? Então, a CVM tem aí tido um protagonismo nessa agenda, e a CVM tem, a gente sabe, porque eu participo num lab de inovação financeira em conjunto com os representantes da CVM, e a CVM tem interagido com os reguladores internacionais para, de fato, colocar, né, como esse é um tema novo, para colocar determinadas normativas, né, que procurem evitar, principalmente quando a gente fala de greenwashing, né? Então, uma das coisas muito importantes que a gente fala hoje é a criação de uma taxonomia, né? A taxonomia é algo que já foi criado na Europa e que deve seguir no Brasil. E o que é uma taxonomia? É uma classificação para determinar que tipo de práticas, que tipo de empresas, que tipo de ativos se enquadram dentro da temática ESG, né? Ou seja, se eu falo que eu tenho aqui um fundo ESG e que está investindo em projetos ESG, e aí qualquer um que está aqui vai lá e, por acreditar nisso, coloca dinheiro naquele fundo, como que eu garanto
que aqueles projetos que estão lá dentro são, de fato, projetos que se qualificam como tal, né? Então, são projetos de reflorestamento, são projetos de desenvolvimento de alternativas de biomassa, são projetos de investimentos investimento em equidade racial, enfim, uma série de questões, né? E acho que essa é uma das iniciativas que a CVM está tendo e que, de fato, aí ela vai poder depois... Porque para poder fiscalizar precisa ter uma norma, né? E hoje nem a norma nós temos, né? A outra questão é, de fato, colocar novas normas, né? Para as empresas efetivamente terem que seguir, ter maior transparência nessas questões. E um outro tema, né, que um tema que aí, vamos dizer, transcende essa questão de fiscalização, mas é um tema até para o Brasil conseguir atingir as suas metas, né, de descarbonização, é a criação aí de um mercado organizado de carbono, na qual as empresas teriam que se adequar às suas emissões, né? Então, a gente sabe que tem um projeto de lei no Congresso para tratar disso, mas há 2 semanas o governo optou por emitir um decreto de lei, que é o primeiro passo para a criação de um mercado de carbono no Brasil, e aí é algo que ainda vai ter que ser regulamentado, né? Ou seja, mas então existem aí diversas frentes, né? Existem diversas políticas públicas para fomentar, né? Por um lado, essa pauta ela se iniciou exatamente pela dificuldade do Estado ter esse protagonismo nessas questões. Por outro lado, o Estado volta à cena para, de fato, procurar, né, normatizar, regulamentar e fazer essa coisa andar. A grande preocupação que eu tenho é que essa é uma pauta tão urgente e que, muitas vezes, a velocidade que o Estado se move no Brasil, e por que não dizer no mundo, é muito menor daquilo que a gente precisaria, né? Então, essa é sempre a minha preocupação, né? Será que a regulação vem uma regulação boa e será que vem na velocidade correta, né? Mas acho que aí cabe a todos nós, né, de fato, também ter, vamos dizer assim, as interações com os entes públicos para ter certeza de que as coisas acontecem, né? É um pouco disso. Essa resposta poderia fazer outra webcast só para falar disso, mas, enfim, né, de maneira geral, esses aqui são os principais aspectos que eu acredito serem relevantes. Legal, Colombari. Obrigado. Colombari, nós temos uma pergunta da Ariadne Rocha aqui no chat. Ela comentou o seguinte: em relação aos pontos das baselines não confiáveis, né, que você comentou, ela gostaria de saber quais seriam as melhores estratégias para melhor coletar e tratar as informações relativas ao reporte ESG para a mitigação desse gap. Então, Perfeito. ela pediu se você poderia falar um pouco disso e também ela te agradeceu pela excelente apresentação. Tá? Perfeito, excelente. Obrigado aí, Ariadne. Isso aí. Obrigado pela pergunta. Assim, o que a gente chama de baseline é o ponto de partida, né? Ou seja, se eu quero ter um compromisso de reduzir minhas emissões de gás do efeito estufa em 30% até 2030, dando um exemplo hipotético, eu preciso saber qual que é o ponto inicial, quanto que eu emito hoje, né? Porque senão eu coloco um compromisso de algo que eu nem conheço. Então, na verdade, o que eu, de fato, costumo recomendar para as empresas é a definição de quais são as métricas mais importantes, né? Então, se a gente vai falar que se são métricas, por exemplo, de emissão de gases do efeito estufa, eu preciso fazer um inventário. Eu preciso fazer um inventário das minhas emissões de escopo 1, 2 e 3 para saber qual que é o meu baseline. E aí eu tenho que olhar para a empresa para verificar se eu tenho condições de fazer isso, se eu tenho que procurar um especialista para fazer esse inventário. Se eu estou falando que a minha métrica é consumo de água ou de energia, eu ter certeza de que eu consigo ter boa base, né? Essa é um item supostamente mais fácil, porque eu tenho informações externas e eu consigo construir isso, compilar essas informações e ter certeza de qual é o meu consumo hoje de água, de energia, do que for, para eu conseguir fazer um compromisso. Se o meu compromisso é fazer algum tipo de métrica relacionada à equidade racial, eu preciso fazer um recenseamento para saber qual a minha posição hoje, né, entre brancos, negros, enfim. Então, isso vai depender daquilo que eu determinar que é uma meta relevante e eu ter a segurança do que a informação que eu tenho hoje, ou seja, a base, né, da informação para determinado ano, ela é confiável, entendeu? E se não for confiável, fazer um plano de ação para efetivamente compilar essas informações, né? O meu comentário foi que hoje as empresas utilizam informações que são manuais e rudimentares. Não necessariamente isso vai levar a um erro. Eu fico mais suscetível a erro
mas eu posso também, vamos dizer, implementar controles internos para ter certeza de que aquelas informações manuais elas estão sendo compiladas corretamente, né? Então, acho que o que fica hoje, o que a gente percebe é que, de fato, a informação ela é uma informação que é coletada de forma manual e que não existe, né, um desenho, não foi feito um desenho de controles internos para verificar que aquela informação é confiável. Num outro momento, a gente já tem uma série de sistemas, né, que conectam essas informações e geram uma automatização. Da mesma forma que antes as informações contábeis não tinham esse mesmo nível de sofisticação e hoje tem, num caminho, né, essas informações não financeiras também vão chegar um dia a ser mais confiáveis do ponto de vista sistêmico, né? Mas existe uma série de instrumentos que a empresa pode usar hoje para que esse baseline seja confiável. Primeiro, ou seja, então, tenho a informação? Se eu não tenho, eu tenho que ir atrás da informação. E eu controlo a informação de maneira adequada? Se eu não controlo, eu tenho que implementar os controles internos para que a informação seja confiável, e por isso que a gente tem aqui o time de compliance discutindo isso. Acho que é um pouco disso. Legal, Maurício, muito obrigada. Só para comentar, com relação àquela pergunta que eu fiz dos pequenos e médios, né, a Catiuxa comenta aqui que uma questão que a gente pode falar para esses pequenos e médios, de que é importante o ESG e compliance para eles, ela vai em consideração que clientes e consumidores estão exigindo uma responsabilidade social das empresas com as quais se relacionam, né? Então, trazer o pessoal por conta disso. É isso mesmo, Catiuxa, obrigada. E eu gostaria agora de passar a palavra aqui para o Marcelo Landussi, que gostaria de fazer uma pergunta aqui para nós. Tudo bem, Colombari? Opa, tudo bem e você, Marcelo? Bom, em nome do IBF Jovem, eu também agradeço pela apresentação, aproveitando para publicamente também agradecer todo o conhecimento de quando a gente trabalhou junto, né? Foi muito bom e eu levo os seus conhecimentos até hoje comigo, tá? Bom, a minha pergunta é voltada mais aos auditores externos, né? Puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado aqui. Pela lógica, a gente espera um aumento de horas e de honorários dos auditores, né, nessa questão do ESG, porque vamos precisar de especialista, cientistas sociais, algumas coisas assim. E, na teoria, a gente tem uma pressão das empresas para reduzir as horas e os honorários, tá? Então, eu tenho duas perguntas, basicamente. Uma, como que você acha que as empresas irão reagir a esse aumento de honorários ou horas, na verdade, né? E se você também espera alguma normativa da CVM em relação às horas dos auditores em relação a ESG, sei lá, algum número mínimo de horas, alguma coisa assim. Então, são duas perguntas em uma aí. Opa, Marcelo, obrigado pelas palavras. Primeiro, bom te ver aqui. Acho que as empresas vão reagir mal. Se você falar que vai aumentar os honorários, a reação é sempre a mesma, né? A gente já sabe como é que é, mas, de fato, é algo que, independente da reação, né, é algo que, enfim, né, a gente vai ter que conseguir transitar, né, esse conhecimento vai sair só de profissionais da área de sustentabilidade e na verdade, chegar, né, a profissionais de diversas formações, né, principalmente no que tange a conexão desses temas com as demonstrações financeiras, né, quando a gente fala dos impactos, a gente fala de dois impactos, né, os impactos desses temas socioambientais nas demonstrações de uma determinada database, ou seja, se você está fazendo o balanço de 2022, quais são as premissas e qualquer tema que foi impactado por essas questões socioambientais, e a outra vai ser de maneira prospectiva o que ainda a gente pode esperar de impacto. Isso vai requerer uma sofisticação, um envolvimento de especialistas. E aí, Marcelo, essa discussão vai ser caso a caso, né? E aí vai ser, de fato, a habilidade, né, do auditor de também fazer uma gestão de riscos e, eventualmente, na impossibilidade de fazer, de ter honorários que sejam substancialmente aumentados, fazer uma reavaliação dos seus riscos e focar, né, algum tipo de esforço nessa área, né? Acho que o que vai ser complicado é, de fato, não ter nada, né? E isso os investidores vão cobrar, e se os auditores não tiverem essas respostas de uma maneira incisiva, se tem impacto, pelo menos do ponto de vista qualitativo, que foi feita uma análise de quais eram os principais temas que afetaram o balanço, acho que vai ser uma discussão complicada. E a CVM, na verdade, ela vai exigir, né, passar a exigir cada vez mais, não só a CVM, mas o mercado de maneira geral, vai começar a exigir que essas questões sejam abordadas pelos auditores, mas normalmente a CVM não vai entrar nessa seara, né, de negociações que acabam sendo uma discussão entre empresa e auditor. Vai ser um desafio, Marcelo.
as empresas sempre com a pressão de baixar custo e os auditores falando que novas normas estão chegando e que isso, de alguma forma, tem que ser contemplado, né? Então, enfim, eu acho que a gente vai ter que ver ainda como esses relacionamentos vão se desenvolver, mas é sempre uma questão de caso a caso, né? Legal, Colombari. Bom, temos mais uma pergunta aqui da Caroline Fonseca. Ela fala o seguinte: Colombari, como você vê a adaptação das empresas referentes às divulgações de emissões que serão requeridas pela SEC? Então, tem um contexto aí de empresas listadas aí no mercado americano. Qual que é a sua visão, Colombari? Assim, né, muitas vezes o regulador vem a reboque daquilo que a sociedade já está fazendo, né? Muitas empresas já têm essas informações de emissões, né? Então, acho que muitas empresas, independente da regulamentação da SEC, e aí a gente está falando de empresas que é um grupo ainda restrito de empresas, obviamente, para os Estados Unidos são todas as empresas listadas, mas aqui para o Brasil, isso se aplica para aquelas empresas que operam no Brasil e que têm ações na SEC, né? Então, as que eu lembro do interior, CPFL, Embraer, enfim, várias outras, né, Ronaldinho, aí que a gente tem, muitas empresas se registraram agora, mas empresas que já são registradas na SEC, que vão ter que ter essas informações, e aquelas que são registradas na SEC e ainda não tem isso, vão ter que correr atrás, né? Ainda é tempo, né? Aquilo que eu falei, né? Quando a gente está falando aqui de temas específicos de emissão, o primeiro passo é um inventário das emissões, né? E aí depois, quando tiver segurança nesse inventário, é que isso vai passar por um processo aí de asseguração das informações num cronograma previsto, né? Então, eu acho que é um tema relevante, mas a proposta da SEC tem 500 páginas, só para vocês terem ideia, e esse é uma dos requerimentos, né? E tem vários outros aí que mesmo aquelas empresas mais avançadas, como, por exemplo, eles pedem o impacto desses temas em cada uma das linhas das demonstrações financeiras, esse é um tema até bem mais crítico que as próprias emissões, né? Que muitas empresas já vêm controlando. Tá ótimo, Maurício, muito obrigada. Temos mais uma perguntinha aqui do Heitor, né? Ele fala o seguinte: quando falamos em compliance, associamos ao código de ética, ao código de conduta. Ele pergunta: você tem visto isso ou você vê as empresas ajustando os seus códigos de uma maneira mais ampla para a inclusão dos pontos relacionados à ESG ou criando códigos específicos para a ESG? Ele também comenta aqui, né, dá parabéns pela sua apresentação e que está interessado no material dos slides. Perfeito. Obrigado aí pela pergunta, Heitor. Eu vejo assim um pouco de tudo dentro dessa sua pergunta, né? Eu acho que o código, na verdade, o código de ética e o código de conduta deveria trazer os princípios básicos, né? De como a empresa encara essas questões éticas, né? Então, eu acho que é importante revisar e incluir principalmente essas questões, né, de relacionamento socioambiental, relacionamento com a cadeia, respeito aos direitos humanos. Acho que isso cabe, é bem feito. Agora, o que eu vejo as empresas fazerem bastante, e as empresas efetivamente que não têm, é a criação de uma política específica de sustentabilidade. Essa política também, o código é um código que vamos dizer, traz princípios básicos, a política também, mas dentro da política você consegue detalhar melhor, né? Qual é a visão da empresa em relação aos temas socioambientais, e aí, com base nessa política de sustentabilidade, você vem desdobrando todo o resto. E a gente tem tido demanda nos projetos que a gente faz para ajudar as empresas a desenvolver. O desenvolvimento de uma política de sustentabilidade é algo que tem aparecido bastante, e eu acho que é realmente algo muito útil aí para as empresas passarem a considerar, principalmente aquelas que ainda não têm. Excelente, Colombari. Pessoal, estamos aproximando aqui das 10h15. Nós temos mais uma pergunta aqui da Thalita Caldas, então se alguém tiver uma última pergunta ali na manga, acho que seria o momento para fazer e a gente respeita esse tempo aqui já combinado, tá? Mas, Colombari, a Thalita Caldas, ela diz o seguinte, né? Para um programa de compliance efetivo, é fundamental fomentar a cultura de ética, integridade na organização, o que demanda esforço, né? A gente sabe que tem treinamentos, comunicação, tem toda uma abordagem ali da liderança, um top-down ali approach, né? Ela falou assim, da mesma forma, como a empresa pode disseminar uma cultura de ESG, ou seja, torná-la uma realidade não apenas no papel, né? Que isso é uma preocupação. E quais são os principais desafios do seu ponto de vista? E ela agradeceu também pela sua ótima apresentação. Beleza. Obrigado, Thalita, pelo elogio e pela pergunta. O desafio é grande. O desafio é simplesmente, né, que, de fato, as companhias não façam algo
para colocar numa apresentação bacana de PowerPoint ou num relatório que é implementado no final do ano e tal. Então, isso, se de fato não tiver Por isso que a gente começa lá pela governança, né? Se não tiver o apoio da governança, e aí de todos os órgãos da governança, não tiver apoio dos acionistas, da auto-administração, não tem como um plano de ESG atingir esse objetivo, porque ele, de fato, não vai estar alinhado com a estratégia, né? Então, eu acho que isso, lá no começo da minha apresentação, eu coloquei, né, que esse é o principal desafio, ou seja, a gente percebe que isso ainda não acontece na prática, né? Muitas vezes as empresas, elas têm ações isoladas, né? Ações que não se conectam muito com a estratégia, e como eu comentei, com o programa de remuneração dos executivos, e o que eu vejo, né, é a necessidade do envolvimento efetivo de todos os membros da organização a desenhar esse plano, né? Quando existe esse envolvimento, eu acredito que daí para frente fica muito mais fácil, porque o engajamento, eu posso falar aqui, né, Ronaldo, pela própria PwC, o engajamento que essas questões trazem é muito grande, né? Quando a gente fala de programas de diversidade e inclusão, programas de relacionamento com a comunidade, programas ambientais, como a gente tem o nosso próprio Net Zero, as pessoas têm orgulho de fazer parte desses temas, né? Ou seja, você está ajudando a resolver um problema complexo da sociedade e do mundo, né? Então, o caminho que eu vejo é esse, né? Ou seja, definir uma estratégia clara, comunicar isso efetivamente de uma maneira geral com os colaboradores e buscar o engajamento, né? Ou seja, com ações afirmativas em cada uma desses pilares, e certamente isso tem como, a partir do momento que a gente faz com essa lógica, fica tudo mais fácil, né? É mais difícil você conseguir fazer um programa saindo de uma área específica que não se conecta com a governança, e isso, para ganhar atração, não que não ocorra, né? Pode até acontecer, mas a possibilidade de êxito, infelizmente, é menor. Legal, Colombari. Obrigado mais uma vez pela resposta. Pessoal, como já são 10h11, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, que dá tempo aí para as considerações finais do Colombari, seguir esse encerramento. Então, antes do Colombari falar as considerações finais, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Acho que foi bem legal o dia de hoje, né, nessas interações sobre o mundo ESG e conectado com a nossa agenda aqui de compliance. Agradeço mais uma vez aos patrocinadores também do IBEF, que com a ajuda deles conseguimos viabilizar todo esse evento, essa estrutura aqui. Flávio e Bárbara também pela ajuda, o suporte técnico aí sempre nos bastidores. Minha parceira aqui de comitê de compliance, a Carla também. Carla, fica à vontade de falar suas palavras finais antes da gente passar a bola para o Colombari. Tá ótimo, eu agradeço de fato aqui ao Ronaldo, parceirão aqui, a gente faz nosso bate-volta aqui para deixar o comitê do compliance do IBEF Campinas sempre ativo, sempre cheio de eventos legais. Agradeço muito a Maurício Colombari, a gente sabe como é que é difícil a agenda, né, de conseguir agenda com palestrantes, todo mundo tem um tempo muito corrido. Agradeço a todos os participantes que estiveram aqui conosco, que fizeram perguntas, se apresentaram, né, fizeram conexões aí no LinkedIn. Agradeço de coração mesmo, e também ao Flávio e à Bárbara, sempre dispostos a nos auxiliar aqui, todo o IBEF Campinas como um todo. Muito obrigada a todos. Colombo, fica à vontade de passar suas considerações finais, né? Não, mas te agradecer, Ronaldo, pelo convite, agradecer o Flávio, a Carla, a Bárbara. É uma satisfação enorme, de fato, voltar aqui para o IBEF Campinas, ainda que de forma virtual, né? Tenho muitas saudades da época que eu passei por Campinas e, enfim, uma manhã para mim, muito recompensadora de compartilhar um pouquinho com vocês, saber que as pessoas, de alguma forma, aproveitaram o conteúdo e me colocar à disposição de vocês aí para o que precisarem nessa pauta. Estou sempre aí ao lado do IBEF Campinas no que for requerido, tá bom, gente? Tá ótimo. Agradecer ao Augusto também aí por ter prestigiado aí a nossa apresentação e sempre prestigiar o trabalho que a gente vem fazendo aí. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço, e agradeço a Carla também por estar intermediando esse processo. Muito obrigado, Maurício. Obrigada, muito Augusto. proveitoso, sim. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para vocês, boa semana, e a gente mantém um contato aí nos próximos dias e semanas. Legal? Tchau, Um grande abraço para todos. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Um Em abraço. breve vamos Bom divulgar dia. os próximos eventos. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.